Nós temos aqui 6 quesitos. Vou responder para vocês a letra B e a letra D. Joia? Muito bem. Ele quer o sinal. Sinal do seno. Então, na circunferência trigonométrica, em que quadrantes o seno tem sinal positivo? Primeiro e segundo. Então, aqui no primeiro e no segundo quadrante, o seno tem sinal positivo. E em que quadrante ele tem um sinal negativo? Sinaliza no seu desenhozinho, para se orientar. Então, na verdade, aqui, ele não pede para calcular o seno. Ele pede o sinal. Por esse rascunho que eu botei aqui, então, o que você precisa saber aqui para determinar o sinal do seno? O quadrante. Eu não preciso exatamente a localização. Tá, se você conseguir, beleza. Mas é importante o quadrante. Porque se esse arco cair no primeiro ou segundo quadrante, o sinal do seno é positivo. Se cair no terceiro ou quarto, sinal negativo. Beleza? E se ele cair sobre o ponto A ou sobre o ponto C, qual é o sinal? Se cair sobre o ponto A ou sobre o ponto C, na verdade, o que você vai dizer? Não existe sinal. Não tem sinal, porque o seno nesses dois pontos tem valor 0 e 0, não tem sinal. Beleza? Cuidado. Agora, se cair sobre o ponto B, qual é o sinal? 1. Perfeito. O seno de π sobre 2 é 1. 1 é positivo ou negativo? Positivo. Então, caso o seno do arco, né, caia sobre aquele ponto B, né, o seno vale 1, então tem sinal positivo. E se for no ponto D, saindo de A, né, e vindo no sentido anti-horário, parar no ponto D, quanto mede esse arco aqui? Calma, quanto mede esse arco de A até D? Muito bem, Elô. 3π sobre 2 é o tamanho do arco. Quanto vale o seno de 3π sobre 2? Menos 1. Menos 1, perfeito. Nesse caso, se perguntar qual é o sinal desse arco, né, do seno desse arco, vai ser negativo. Então, basicamente, você tem que se preocupar aqui nessa questão. Qual é o quadrante, ou se cair nesses pontos aqui, A, B, C ou D, você já sabe. Se cair no C ou no A, não tem sinal. Se cair no B é positivo, se cair no D é negativo. Vamos retornar aqui. Bom, já sabemos do que precisamos, né, para calcular o número 5. Preciso aqui saber em que quadrante estão cada um desses arcos aqui. Beleza? Então, vamos lá. Vamos responder a letra B, que eu prometi. Então, na letra B, eu tenho seno de menos 5π sobre 4. Bom, 5 é maior que 4, né? Porém, não chega a ser 2 vezes 4, né? Então, se eu dividir 5 por 4, vai dar 1, alguma coisa. Então, não chega a corresponder, não vai aparecer para a gente aqui um 2π, por exemplo, né? Então, não vai, esse arco aqui, ele não chega a completar uma volta, né, inteira, né? A partir de A, ele não completa uma volta. Então, bom, então vamos descobrir onde fica, né, esse arco menos 5π sobre 4, que a gente precisa saber. Lembrando sempre, vamos começar a partir do ponto A, é sempre a partir dele. O sinal é negativo, vou caminhar no sentido horário, né? Vou caminhar nesse sentido aqui. Muito bem. Vejam que eu tenho denominador 4, né? Eu tenho denominador 4. Então, significa dizer que eu vou pegar aqui, ó. Façam sempre dessa forma. Peguem o arco de tamanho π, que é metade da circunferência, e divida ela em 4 pedaços. Vamos fazer isso. Então, vamos aqui. Vou dividir essa metade aqui em 4 pedaços. É o mesmo que aqui. 1, 2, 3, 4. Então, eu dividi 1, 2, 3, 4 arcos. Tá bom? E a outra metade também. Vou dividir em 4 pedaços. 1, 2, 3, 4.
Então, o que vocês precisam observar é que tem 4 pedaços de arco. Aqui está um primeiro pedaço, segundo pedaço, terceiro, 4. Aí mais um pedaço, mais um pedaço, mais um pedaço, 4 pedaços. Então, dividir a minha circunferência aí, na verdade, em 8 pedaços, né? 8 pedacinhos. Muito bem. Cada pedacinho desse equivale a um arco de π sobre 4. Ah, eu tenho que dividir, tenho que... Não, não tem que fazer nada. Pense, se você pegou o arco de tamanho π e dividiu em 4, cada pedacinho desse é um arco de π sobre 4, né? Então, como é negativo, então, ó, aqui esse primeiro arcozinho aqui é menos π sobre 4, tá bom? Bom, ele é a primeira referência. Então, onde fica 5π sobre 4? É só você contar a partir do A, você vai contando π, 5 pedaços de arco, né? E cada um você já sabe que é π sobre 4. Então, como eu vou chegar no 5π sobre 4? Então, você... π sobre 4, eu não vou contar menos π sobre 4, porque já estamos andando no sentido horário. Então, né, esse sinal aqui só indica por onde você está caminhando. Então, eu andei até aqui, π sobre 4, 2π sobre 4, 3π sobre 4, 4π sobre 4, 5π sobre 4. Então, aqui, ó, menos 5π sobre 4 fica exatamente nesse ponto aqui, ó, que eu vou chamar de ponto P. Tá bom? Então, aqui, ó, primeiro, divida em... Olhe para o denominador. Ele é que vai dizer a você em quantos pedaços você vai dividir aqui o π, o arco de tamanho π, que é a metade da circunferência. Dividir cada metade em 4 pedacinhos, né? Aí, cada pedacinho, independente se é por aqui ou por cima ou por baixo, cada pedacinho tem o tamanho, né? Tem um arco de tamanho π sobre 4. E aí, como você quer 5π sobre 4, é só contar 5 arcos. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse local aqui é menos 5π sobre 4. Menos 5π sobre 4 é um arco que está em que quadrante? Segundo. Segundo quadrante, né? Então, você já indica aí, ó, que é um arco do segundo quadrante. E, nesse caso, um arco no segundo quadrante, o seno dele tem sinal o quê? Positivo. Positivo. Então, aqui, ó, seno de menos 5π sobre 4, ele é positivo, né? Então, positivo, ou um sinalzinho de mais, né? Mas se acostume com maior do que zero, ok? Então, o arcozinho aqui, ó, ele é positivo, significa que ele é maior do que zero. E acabou. Só isso. Certo? Então, aqui, basicamente, você precisa descobrir qual é o quadrante, né? E aí, descobrindo qual é o quadrante, você diz qual é o sinal do seno, nesse caso. Vamos para a letra D. Na letra D, nós temos seno de 850 graus. Bom, já que aqui, nessa letra D, ele está trabalhando com graus, né? Então, cada volta completa, a partir do ponto A, né, eu vou ter caminhado um arco de quantos graus? Isso, 360 graus, tá bom? Então, o que devemos fazer? Uma conta de dividir muito simples. Então, aqui eu vou pegar 850 e vou dividir por 360. Então, quantas vezes 360 cabe em 850? Cabem 2 vezes. 2 vezes 360 dá 720. E vai sobrar quanto? 0 menos 0 dá 0. 5 menos 2 dá 3. 8 menos 7 dá 1. 130 graus é o que sobra. Então, aqui, esse meu seno de 800, eu vou escrever como sendo o seno de 2 vezes 360 graus, ou seja, eu tenho 2 voltas completas, mais um arco de medida 130 graus. Então, o que quer dizer essa primeira parte aqui? 2 vezes 360. A partir de A, eu vou dar uma
2 voltas, retornei para o A. Beleza? Então, não saí do lugar do A. O que vai me interessar é que eu vou andar aqui mais 130 graus. Como o sinal aqui é positivo, é sempre no sentido anti-horário. Então, se eu caminhar 130 graus, eu vou caminhar e chegar em que quadrante? Em que quadrante eu chego? Segundo quadrante. Aqui também é segundo quadrante. 130 graus está aqui no segundo quadrante. Ó. O segundo quadrante vai... são os arcos maiores que 90 e menores do que 180. Então, está entre 90 e 180 graus. Então, 130 é maior que 90 e menor que 180, e, portanto, ele está no segundo quadrante. E qual é o sinal do seno no segundo quadrante? Positivo. Positivo, ou seja, maior do que zero. E fim. Obrigado por assistir. Bom estudo.